Estamos aqui mais uma vez para continuar os nossos desafios de 184 dias, capítulo 36 de Gênesis. E essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres, as filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão e Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e a Aolibama deu à luz a Jeus, e Jalã, e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia suportar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom, né? Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, que Esaú é Edom, é uma cidade. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú, e estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú, e estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, e filha de Aná, filha de Zibeão, e ela teve de Esaú Jeus, Zalão e Coré. Estes são os filhos e são os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô e o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os principais de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samar, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. E estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. E estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes, ele e Edom. E estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori, Omã, a irmã de Lotã, que era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Maanate, Ebal e Sofô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá, Aná. Este é o Aná que achou as mulas no deserto, quando apacentava o jumento de Zibeão, o seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizon e Aolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizã: Edã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zaabã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Gibeão e o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Então, tudo isso aqui parece meio sem sentido às vezes, e sem acrescento nenhum, só que não, porque aqui nós vemos como tudo começou. Teve um princípio, né? Como aqui diz o verso 31, antes que qualquer rei
Então, tudo teve um início, um fundamento, teve um ponto de partida. E é interessante você ver que, de tantos aqui que tem anônimos, vamos dizer assim, anônimos bíblicos, teve aqueles que houve seus destaques. Então, não são todos que vão fazer as mesmas coisas, independente de nascer na mesma família, independente de ser filho do mesmo pai. Assim também na igreja. Tudo tem um começo, mas nem todos vão ser pastor, nem todos vão ser obreiro, nem todo também ser humano vai ser servo. Então, aqui tem um entendimento da genealogia, da existência, né? Verso 32: reinou, pois, em Edom, Bela, filha de Beor, e no nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobate, filho de Zerá, de Borza, reinou em seu lugar. E morreu Jobate e Uzão na terra dos Temanitas, e reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samlá e Saul de Rebote, junto ao rio, e reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibó, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibó, e Adá reinou em seu lugar, e o nome de sua cidade foi Pau. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares com seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Elá e o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, Temã e o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel, príncipe Irã. E estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom, quer dizer, o pai daquela nação. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ele era filho do amor verdadeiro, que era Raquel, né? E José era aquele homem correto, aquele jovem que fazia tudo direito, enquanto seus irmãos eram todos tortuosos, mentirosos, eram armadores, né? Falavam que iam trabalhar e ficavam dormindo. E ele vinha e contava ao seu pai, falou: olha, seu pai perguntava como é que foi o campo, ele falou: o pessoal não trabalhou não. E isso, os irmãos foram ficando chateados com ele. É normal, irmãos, né? Quando você tenta andar o mais correto possível, não que você seja melhor e perfeito, mas o menos errado possível, tenta fazer as coisas com a melhor forma possível, você sempre vai levantar alguém que vai se levantar contra, porque a maioria das pessoas, elas não querem melhorar, elas querem contornar a situação e, de preferência, se dar bem fazendo nada. Mas quando você quer fazer o que é direito, o que é certo, andar dentro dos padrões de Deus, apesar das limitações, você vai encontrar muitos que não querem, então isso vai irritá-las. Vamos lá. Verso 4: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, quer dizer, inocente puro. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras.
E teve José outro sonho, o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a tua lua, eis que o sol e a tua lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viemos nós e tua mãe e vamos servir você? Quer dizer, naquele momento ali, José estava repartilhando ou compartilhando um sonho que ele teve com a sua família, mas nem todos, irmãos, compartilham conosco da mesma fé. Aqui então tem aquilo que Deus fala conosco, é conosco. Claro que tem coisa que é para nós compartilharmos, mas tem coisas que não é para compartilharmos, é para nós orarmos, porque nem todos vão compreender e nem todos têm o mesmo nível espiritual, o mesmo envolvimento espiritual, nem o pai dele conseguiu entender, mas era Deus cuidando daquela família já. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentaram os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai, vê como eles estão e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo caminho. E perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, diz-me, peço onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-os das suas mãos e disse: não tiraremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele. E isto disse para livrá-lo das mãos, tipo assim, vamos lançar ele na cova, mas não vamos matar e nem tocar nele não, vamos dar uma lição nele. Bom, e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, vamos vendê-lo aos ismaelitas, e não será nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Falou: boa essa ideia, vamos tirar ele da nossa vida e a gente não se compromete diante de Deus, vamos só vender eles. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica do sangue e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se essa será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre seus lombos, lamentou a seu filho muitos dias, e levantando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, recusou, porém, ser consolado, e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou o seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Mais um momento, chegamos aqui porque a história de José é maravilhosa, independente nós já conhecemos ou não, nós vamos aqui conversando sobre ela. Fique aí com este vídeo
e até o próximo, aonde nós vamos ver José e a chegada dele lá no Egito. Deus abençoe.